E aí pessoal, tudo jóia? Mais um vídeo aqui pro canal. Na verdade é um vídeo que eu tô gravando para ajudar meus alunos do primeiro ano que estão começando a aprender Python, né? Aí por que não, né? Já gravar esse vídeo, já deixar no YouTube para quem quiser assistir, né? Mas assim, são exercícios bem nível iniciante mesmo, né? Eu até, no caso, eu junto com a professora Bianca, né? Nós montamos aqui a lista no ambiente do Google Colab. O que é interessante é que você já pode programar coisas para esse ambiente mesmo, né? E é isso que eu vou fazer. Eu vou resolver a lista aqui, vou discutir cada exercício, já resolvendo nesse ambiente aqui mesmo. A gente começa aqui no exercício 1, né? Vocês devem estar vendo aí. Você quer pintar um lindo triângulo na parede, mas precisa saber quantos metros quadrados o triângulo vai ocupar para saber quanta tinta deve comprar. Né? Eu esqueci de falar, mas são exercícios de tipos de dados, né? Trabalhar com inteiro, ponto flutuante, esse tipo de coisa. Então faça um algoritmo aí, questão 1, que peça ao usuário a base e a altura do triângulo, e ao fim o algoritmo deve dizer a área. Fórmula para cálculo da área do triângulo ali embaixo. Né? Nesses exercícios de algoritmos, a gente está tentando integrar o nosso conteúdo com o conteúdo de outras disciplinas importantes, como vocês estão vendo aí nesse exercício é a matemática. A gente está mostrando como que a gente automatiza essa questão de fornecer informações de um triângulo para aí calcular a área dele. Tem até aqui uma tabelinha que mostra... deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho, né? Não sei se deve estar muito pequeno aí. Mas, por exemplo, você informa a base 3 e a altura 4. Aí, como resposta, como a saída do algoritmo que a gente chama, né, a área dá 6 metros quadrados. Aqui embaixo tem outro teste. Se você informa que a base é 5 e a altura é 8... isso dá uma área de 20 metros quadrados. Então, essa tabelinha só existe para você entender que tipo de resultado o algoritmo vai ter. É só uma tabela de teste mesmo, que para esses valores tem que dar esse resultado aqui. Só tem que tomar cuidado que o fato de acertar esses testes aí não significa que o seu algoritmo já está correto de antemão. Né? Esses aqui são 2 exemplos, mas o seu algoritmo tem que funcionar para qualquer exemplo. Se você dá uma base e uma altura, a área sempre tem que estar correta. Bom, esse exercício a gente já deixou ele pronto para vocês poderem olhar, ter mais ou menos noção, caso tenham esquecido, porque é difícil você manter a prática, lembrar todo o conteúdo nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? As aulas foram suspensas, mas beleza. A gente chama input aqui. O input é o comando que a gente usa para fornecer informações para o computador. A gente digita coisas e o computador recebe. Essa conversa, essa comunicação com o computador, a gente faz pelo input. O dado sai de você, né, sai do que você digitou no teclado e vai para dentro da memória do computador. Após aplicar o input, então essa região aí que eu marquei de azul, ela vai te dar como resposta o que você digitou. Essa mesma informação também é passada por parâmetro para float. Por quê? Porque ele vai converter o que você está digitando para um número de ponto flutuante, para float. Você tem que lembrar que quando você estiver trabalhando com tipo numérico, seja inteiro, seja float, você tem que fazer essa conversão antes. Se você estiver trabalhando com número mesmo, esse input nunca pode vir sozinho. Ele vai ter que vir com um float, vai ter que vir com um inteiro. O Python tem outros tipos, mas não se preocupa com isso agora não. Você só tem que lembrar nesse momento do inteiro, que é um número natural, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas você também tem os negativos, menos 5, menos 4, menos 3. São números inteiros.
enquanto você, no caso do float, você tem o número de ponto flutuante ou o número real, que são os números que tem parte fracionária, né? 5,5, 7,7. Lembrando que no Python a gente não usa vírgula, a gente usa ponto para representar o que seria a nossa vírgula. Então é 7,7, 1,12, né, e por aí vai. No input eu escrevo a mensagem que o algoritmo vai apresentar para o usuário na hora de digitar a informação. Então, por exemplo, entre com a base do triângulo. Aí você digita a base do triângulo, aperta Enter, isso vai ser guardado, isso vai ser transformado em número real e depois guardado dentro da variável base, né? Ela vai guardar um valor ali dentro. A variável, como eu falei para vocês na aula, né, é como se fosse uma caixinha que você guarda um valorzinho ali dentro e esse valorzinho fica guardado dentro da sua memória. O mesmo princípio vai acontecer nessa linha de baixo aqui, a altura. Você vai ter outro input que vai informar entre com a altura do triângulo. Aí essa informação vai ser convertida para float. E essa segunda informação que o usuário digita vai ser guardado dentro da variável altura. Vamos até rodar aqui enquanto isso, só para vocês verem essas duas coisas acontecendo aqui nesse ambiente do Google Colab. Você aperta esse play aqui para rodar essa célula que a gente chama, né, esse retângulo aí que está rodando o código, aí realmente aparece, ó, entre com a base do triângulo. Aí a gente pode testar com os valores de cima, por exemplo, o 3, não precisa digitar o ponto zero, porque como você vai converter para float, o Python já faz isso automaticamente para a gente. Apertei Enter, esse 3 está guardado dentro dessa variável aqui, base. Aí depois eu vou ter que digitar a altura. Quando eu digito a altura e aperto Enter, aí ele executa essa linha aqui de baixo, ele vai pegar, ele vai fazer o que está dentro do parênteses primeiro, então ele vai fazer base vezes altura, 3 vezes 4, dá 12. Aí esse 12, ele vai dividir por 2, né? A barra é o dividir e o asterisco é multiplicar. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, dentro da variável área, você vai guardar o valorzinho 6. Né, até quando você passa o mouse aqui em cima, né, ele mostra, né, 6, olha lá. Você acha que aqui deve aparecer também, eu nem sabia disso, olha lá, 4. Então você tem uma boa forma de entender, né, o que o seu algoritmo está fazendo. Aí ao final vai ter o print faz meio que o contrário do input, né, que enquanto o input você introduz informação para o computador, o print faz o contrário, ele mostra informação para você, ele printa. E aqui ele mostra a área do triângulo aí depois da vírgula você coloca o valorzinho que a variável vai mostrar. Eu até tirei um espaço aqui, só para não ficar tão... aquele espaço... agora está melhor. A área do triângulo é 20. Aqui 5 vezes 8, 40. 40 por 2, 20. Beleza? Vamos fazer os exercícios de baixo agora que não estão na lista mesmo. Ó, faça os exercícios abaixo. Faça um algoritmo que calcule a média do seu rendimento no ano. 3 notas, uma por trimestre. Então, você vai ter 3 notas, eu quero calcular a média dessa. Então, aqui tem os testes, a gente vai usar eles como base, mas primeira coisa que a gente tem que pensar, eu preciso saber as 3 notas de um aluno. Então, nada mais justo do que eu criar variáveis, por exemplo, nota 1, nota 2 e nota 3. Vamos começar pela nota 1, né? A gente vai fazer um algoritmo que calcula as nossas notas. Aí, no caso, a gente vai colocar o input e vamos colocar a mensagem que o usuário vai ler. Por exemplo, informe a primeira nota, 2 pontos. Só que aí vamos lembrar de uma coisa, nota é número. Então, eu vou ter que fazer alguma conversão aqui para inteiro ou para ponto flutuante, ou para int ou para float. Quando a gente fala de nota, né, qual que é melhor para esse caso, int ou float? Como a gente está falando de nota, o aluno pode tirar 6,5, pode tirar 2,75. As notas de um aluno numa prova não são inteiros, são ponto flutuante. Então a gente vai ter que converter essa nota para float.
Quando a gente trabalha com tipo de dados, a gente sempre tem que pensar nisso. Essa informação que eu estou trabalhando, ela é uma palavra, né? É uma string, é um inteiro, é um número tipo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9, menos 1, menos 3. É um número assim que não tem a parte fracionária, não tem a vírgula. E o float é quando esse número vai ter essa vírgula, vai ter esse ponto, né, que é o que... Beleza, aí eu vou selecionar aqui, vou copiar e colar, porque o princípio da nota 1 é igual para a nota 2 e para a nota 3. A gente só vai mudar aqui informe a segunda nota e informe a terceira nota. Beleza. Aí agora temos que calcular a média, né, desse aluno. Para a gente calcular a média, a gente vai criar uma outra variável que vai guardar essa média aí. E aí, o que eu faço? Eu somo nota 1 com nota 2 com nota 3 e divido pelo total de avaliações, né? Isso que é a média aritmética. São todos os valores dividido pelo total de elementos. Então, se eu quiser saber a média de altura entre eu e 4 amigos, né, aí são 5 pessoas no total, eu somo a minha altura com a nota do colega 2, colega 3, colega 4 e colega 5. Eu somo essas 5 alturas e divido por 5, que é o total de pessoas. Então aqui é a mesma ideia, eu somo a 3. Mas do jeito que está aí, o código vai dar problema. Por quê? Porque o que o Python faz? O Python faz a divisão e a multiplicação primeiro e só depois a soma e a subtração. Então, se eu colocar desse jeito aqui, ele vai dividir a nota por 3 primeiro, depois somar com nota 2 e com nota 1. E isso está errado, não é isso que a gente quer. Quando a gente quer garantir que algumas operações vão ser feitas primeiro, a gente envolve elas com parênteses, igual aqui. Do jeito que está aqui agora, ele vai somar as 3 notas primeiro e depois dividir por 3, que é o que a gente quer mesmo. E ao final, só apresentar essas notas, né? Print a média é, e aí depois aqui do print eu coloco média. Depois é só rodar esse exemplo aí, vamos testar. Então a primeira nota é 6, a segunda nota é o 7 e a terceira nota é o 8. Deixa eu mover. Olha lá, a média deu 7.0. Aqui até apareceu média 7 mesmo. Eu acho que para ficar melhor esse cara aqui, eu vou trocar para 7. Aí fica realmente igual, né? Beleza. Vamos rodar de novo agora, pessoal, para o segundo teste ali embaixo. Então a primeira nota é 3, a segunda é o 8, a terceira é o 5. Então, 3, 8 e 5, essa pessoa foi mal. E apareceu média ali 5.333. Talvez vocês reclamem do tipo, poxa, por que apareceu esse monte de 33333? Não tem como eu limitar, Lucas, o total de 33333 que tem aí? Tem como. Uma forma que eu conheço... Mas assim, para prova, para trabalho, vocês não precisam se preocupar. Pode mostrar esse monte de casa... Aí não tem problema para mim. Mas se você quiser aprender como lidar com esse problema, eu sei que o Python tem uma função que chama round, que ele faz esse arredondamento. Arredondamento no sentido de qual precisão, né, tá dizendo aqui, ou seja, quantos dígitos decimais o seu número vai ter. Então, a primeira informação é o número que você está trabalhando, que é o 533333 ali. E o segundo número é quantas casas decimais depois da vírgula eu quero que apareçam. Aí vamos escolher ali 2 e vamos rodar de novo, né, só para... Então eu vou de novo, 3, 8 e 5. Olha lá, a média é 533. Se você quiser que fique realmente igual ao que está na tabela, aí é só você trocar aqui por 3. Mas assim, já está bom, já está ótimo, atende bem o que o exercício pede aí. E a letra B? Considerando que você precisa de 6 para ser aprovado e que apenas 2 notas foram lançadas, primeiro e segundo trimestre, diga quanto você precisa no terceiro para conseguir a média 6 no fim do ano. Então, você vai ter as 2 notas aí e você vai ter que saber qual que é a nota que você precisa tirar no trabalho 3, na prova 3, para você conseguir, no mínimo, a média 6 que é para passar.
Aí acho que vem uma coisa importante, né? Antes até de você sair implementando, é importante você pensar, mas que expressão matemática me dá essa nota 3 aí, pelo menos. A gente pode pensar o seguinte, vamos voltar naquela expressão lá, a média é igual a nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3, beleza. Eu já sei que a média precisa ser 6. No mínimo. A nota 1, nota 2, nota 3, no caso, a única que eu não sei é a nota 3, mas não vamos preocupar com isso agora, não. É isso aqui dividido por 3. Aí vamos fazer o seguinte, já que a gente quer isolar o nota 3 para saber qual que vai ser essa nota 3, a gente joga o 3 lá para a direita, vai dar 18, porque 6 vezes 3 dá 18. Então o 18 vai ser aí o nota 1 mais nota 2 mais nota... Se eu mover o nota 1 e nota 2 para a esquerda, a gente vai ter nota 3 igual a 18 menos nota 1 menos nota 2. Então, eu posso fazer um algoritmo tipo esse, né? Eu vou pegar as duas notas, nota 1 e nota 2, aí eu vou pegar 18 menos nota 1 menos nota 2. O resultado que der é o tanto que eu preciso tirar para atingir esses 6 aí na média, né? Então, muitas vezes, pessoal, antes de você sair implementando, aqui ficou meio bagunçado, eu vou depois arrumar bonitinho essas equações aí usando o LaTeX, né? Mas pelo menos aqui deu para entender o que eu estou fazendo. Mas beleza, vamos representar essa informação aqui. Eu vou pegar a nota 1 e a nota 2 aqui de cima, que eu vou precisar delas. Então, forme a primeira nota. E qual que vai ser a nota 3? A nota 3 vai ser aquele 18 menos a nota 1 menos a nota 2, que foi o que eu mostrei ali em cima. E aí, ao final, no caso, esse cara aqui já vai... Acho que ele vai ser ponto flutuante, mas você força esse número aqui a ser ponto flutuante só adicionando o ponto 0 ali. Acho que não precisa não, mas... para realmente mostrar que todos esses caras aqui são ponto flutuante mesmo, são um número float. E ao final é só apresentar o texto, né? Você precisa de... Aí coloca aqui nota 3, né? A gente usa a vírgula para separar o que é variável e o que é texto dentro do print. Então você precisa de pontos para passar de ano. Beleza, será que eu fiz certo? Vamos tentar. Então informe a primeira nota. A primeira nota é 6. A segunda nota aí vai ser 7. Aí ele disse, você precisa de 5 pontos para passar de ano, igual tá a 0. Vamos testar agora esses 5 e 4 aqui, para ver pelos testes o quão bem eu estou aqui com o meu algoritmo. 5 e 4, você precisa de 9,0 pontos para passar de ano, 9.0. Então, certinho aí. E agora, para fechar, vem um exercício aqui que é bem de física. O Batmóvel está sofrendo ajustes e precisa saber se a velocidade média dele está melhor do que antes. Após Alfred inserir a distância... Olha só, você está fazendo um algoritmo que o Batman e o Alfred vão usar, né? Bom, após Alfred inserir a distância percorrida e o tempo gasto no teste, faça um algoritmo que calcule, imprima, né, mostre a velocidade em metros por segundo que foram gastas nessa corrida. Então você vai fazer um algoritmo que você informa distância e tempo e ele vai te dar a velocidade média, por exemplo. No caso aqui a gente está usando metros por segundo, mas poderia ser quilômetros por hora, esse tipo de coisa. Aí a gente colocou a fórmula aqui que vocês provavelmente estavam aprendendo agora, né? Então a fórmula para calcular a velocidade lá em física é a velocidade. A velocidade então, tanto que você andou dividido pelo tempo vai te dar, por exemplo, o tanto de metros que você anda por segundo, por exemplo. Aí tem os testes do algoritmo, a gente vai fazer isso, mas vamos lá. Então, a gente vai criar a variável distância, que vai ser, né, aí vem o input, informe a distância
percorrida pelo Batmóvel. Aí vem a questão, distância, a gente vai usar inteiro ou a gente vai usar float? Que, sinceramente, eu acho que tanto faz. Quando a gente trabalha com metros, assim, até na física e tal, pelo menos no ensino médio, que é o caso de vocês, normalmente a gente trabalha com inteiro mesmo, 10 metros, 100 metros, né? A gente não costuma trabalhar tanto com 5,7 metros, mas acho que isso aí fica ao seu gosto. Acho que não tem muito problema isso não. Então a gente vai trabalhar, pode ser com inteiro aqui, então a gente vai fazer uma conversão desse valor para inteiro. E o tempo vai ser uma coisa bem parecida. Vou até copiar e colar aqui, vou pegar emprestado. Conforme o tempo gasto pelo Batmóvel. Beleza. Aí agora a gente vai, enfim, calcular a velocidade, que vai ser a distância dividido pelo tempo. Depois disso, só apresentar essa informação na tela. A velocidade média do Batmóvel foi de... Aí a gente coloca aqui velocidade, metros. E aí agora é só rodar. Se o Batmóvel andou 300 metros num tempo de 5 segundos, a velocidade média do Batmóvel foi de 60 metros por segundo. Vou até mudar aqui. Foi de... E aí agora, né, para finalizar, vamos rodar de novo aqui o último teste. Se o Batmóvel andou 50 metros em 10 segundos, meio lerdo esse Batmóvel, a velocidade média dele foi de 5 metros por segundo, né? Tá certo, gente? Então, eu já vou até compartilhar esse link lá com vocês. Eu também vou deixar na descrição do vídeo aí para quem quiser. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. Acompanha lá os vídeos do meu canal, tem uma série de coisas aí, tudo relacionado à computação. E é isso, gente. Valeu, obrigado.